Graça e paz, povo de Deus, que Deus abençoe a todos. Queridos, uma reflexão aqui para a nossa meditação. Espinhos da vida. Vamos falar um pouquinho sobre os espinhos da vida. E para começar a falar um pouquinho sobre os espinhos da vida, eu quero voltar com você lá atrás, no Jardim do Éden, com Adão e Eva. O primeiro relato de espinho nós encontramos na Bíblia, é lá em Gênesis. Quando Adão e Eva pecaram porque comeram do fruto que não era para comer, você pode acompanhar na sua Bíblia, no capítulo 3. Então, eis que foi sentenciado ali a terra com maldições, né? Primeiramente, Deus dá a sentença após o pecado, né, à serpente, e disse que ela ia se rastejar, e disse que ela ia ser ferida pelo homem na sua cabeça. Segundo, o Senhor, em segundo plano, o Senhor dá a sentença ali, a condenação para a mulher, que ela agora daria os seus filhos em dores de parto. E ela teria a sua semente com o seu ponto fraco, o calcanhar, aonde a serpente ia atingir o calcanhar da sua semente. E a semente da mulher ia atingir a cabeça da serpente. Mas a hora culminante, a hora principal é a hora que Deus fala com Adão e dá para ele a sentença, a condenação do pecado de ter comido do fruto. Deus fala para ele: por você ter feito isso, a terra vai pagar. A terra agora vai produzir seus caldos, abrolhos, seus espinhos. Você vai ganhar agora o seu sustento, não mais de graça, como tinha tudo de graça no Éden. Você vai ganhar agora o seu sustento a troco do teu suor. Então, a partir dali, o homem teve que ralar para conseguir o seu sustento. E o interessante que eu quero frisar nesse texto é que o texto fala que a terra ia produzir abrolhos e espinhos. Olha que interessante. Até então não existia abrolhos e espinhos, caldos. A partir dali, do pecado do homem, os espinhos começam a aparecer. E é interessante que o espinho ele incomoda, o espinho quando furado, dependendo da situação, ele pode causar até um tipo de inflamação. Pode virar até uma infecção, gerar pus, ter que purgar aquilo ali. Entendeu? Então, olha como que o espinho ele pode ser devastador na vida de uma pessoa. Por mais que seja algo que pareça ser insignificante, mas se não cuidado, se não extraí-lo corretamente, certinho, então ele pode trazer danos e ser nocivo à vida de um homem. Então a terra começou agora a produzir espinhos. Olha como é que é interessante também. O homem, para plantar uma árvore frutífera, ele tem que dedicar ali uma certa atenção, um certo cuidado, porque pode ser que não pegue. Agora o espinho não precisa nem plantar, ele aparece naturalmente. Por conta do pecado do homem, a terra ela é infestada por ervas daninhas, espinhos, abrolhos. E isso é situações indesejadas, mas que surgem mesmo sendo indesejadas. Então, para você ter a bênção ali da plantação esperada, você tem que investir todo um trabalho em cima, toda uma mão de obra, né, todo um serviço, todo um cuidado, todo um preparo, né? E é com esforço para você ter o fruto bom da terra. Mas para vir um espinho, meu irmão, é facinho. Basta pecar. O espinho está aparecendo. Só que o interessante dessa mensagem, dessa reflexão, que nós não estamos aqui para falar desse espinho que a terra produz, a tiririca, o picão, o carrapicho. Não, pouco importa sobre isso. Nós queremos falar aqui sobre os espinhos que surgem na terra do nosso coração. Isso hoje é o mais importante para o homem, é o mais relevante para o homem. É mais importante você cuidar dos espinhos que surgem, como pecado, sentimentos, emoções. É mais relevante tratar sobre isso do que cuidar ali dos espinhos que aparecem na terra. Pouco importa. Aqueles espinhos nós vamos capinar, nós vamos tirar com cuidado e vamos tirar. Mas eu usei aqui essa reflexão de Adão e Eva para mostrar que o pecado ele tem o poder de trazer espinhos para a nossa vida. Então eu quero falar agora sobre esses espinhos que acessam a nossa vida, que nos traz dano, que nos traz problema, que nos traz inflamação, até mesmo infecção, gera pus, e nós temos que purgar esses espinhos. Esses espinhos, eles vêm hoje em dia como sentimentos,
como sentimentos de tristeza, como sentimentos de mágoa, de dor e sofrimento, sentimento de revolta ou sentimento de culpa, né? Um sentimento de rebeldia, de não querer atender ou respeitar uma hierarquia, de atender às demandas que surgem de forma coerente, concisiva. Então eu quero fazer do meu jeito. A pessoa desse jeito ela está sendo uma pessoa espinhosa, né? Como é bom você entender o que é ser servo, o que é ser amigo, o que é ser um esposo, o papel de um esposo, ser uma esposa, o papel de esposa, ser filho, o papel de filho. Mas tem pessoas que querem viver dentro de um casamento, um homem não respeitando as regras para o homem dentro de um casamento, ou vice-versa, a mulher não respeitando as regras de uma mulher para o casamento, ou o filho introduzido ali no seio familiar. Tem pessoas que ela não quer seguir regra nenhuma, mas ela quer colher os benefícios de pertencer a um seio familiar, de pertencer a uma igreja, de pertencer a uma comunidade, mas ela não quer respeitar regras, mandamentos, ordenâncias. E aí essa pessoa ela se torna também espinhosa. Então, são vários N's os significados para que nós podemos dar a espinhos. Mas toda vez que nós falamos de espinhos, nós estamos falando de algo ruim, algo indesejável, algo que vem para prejudicar o andamento e a fluidez das coisas. Espinho é algo que atrapalha as bênçãos. Olha, no livro de Mateus, capítulo 13, o semeador saiu a semear, uma parábola que Jesus conta. O semeador saiu a semear e ele começou a jogar as sementes. Tem hora que a semente cai à beira do caminho, quer dizer, a semente não caiu no caminho, ela caiu à beira do caminho. É aquela pessoa que não está com a vida realmente compromissada com o caminho que é Jesus Cristo, que é o Senhor. Então caiu à beira do caminho. Em algum momento, as sementes foram lançadas e caiu num terreno pedregoso. Então, a raiz da semente começou a crescer, começou a germinar, mas logo a semente morreu. Aquela plantinha que começou a surgir ali morreu, porque o sol prejudicou, o sol foi muito forte e as sementes ali não estavam protegidas pela terra, não tinha profundidade, estava rochoso, aqueceu muito. Isso são aquelas pessoas que facilmente, de forma fluida, de forma volátil, Jesus é retirado do seu coração. As tribulações da vida que vêm como um sol queimando, faz com que evapore a sua fé. Então é aquela semente que não tem profundidade, não cria raiz. Então muitas coisas podem ser faladas sobre isso. Eu estou fazendo apenas um resumo para cada semente. Outra semente caiu em um certo lugar e os corvos, os passarinhos vieram e comeram aquela semente. É aquela pessoa que ela foi tomada por uma semente boa, né, uma palavra de Deus, e em algum momento outras palavras, outras pessoas conseguiram tirar, é o inimigo tirando aquela semente boa do coração da pessoa. E teve um lugar onde a semente caiu que era cheio de espinhos. Espinhos. E quando a semente começou a germinar, os espinhos sufocaram a semente. E é aquela pessoa que ela começa a desenvolver a sua fé, a aprender o caminho de Deus, andar com Deus, né, servir bem ao seu próximo, à sociedade, mas de repente, né, esse pecado, esse mal que vem sufocando como espinho, ele acaba tirando a força da semente. Ele sufoca a semente. E aí a pessoa acaba por preferir aquilo que é contrário a Deus do que aquilo que é de Deus. Então, de uma forma resumida, tá bom? E teve um momento onde a semente caiu ali numa terra fértil e produziu a 60 por 1, 30 por 1 e por aí vai. Mas eu quero enfatizar aqui quando a semente caiu e tinha ali espinhos sufocando a semente. Assim é a pessoa que dá crédito a maus sentimentos, maus pensamentos. Assim é a pessoa que dá crédito a palavras, a conversações, né, a fofocas, disse-me-disses. E isso tudo, ele vem como espinhos sufocando a semente. A semente aqui, ela pode simbolizar a palavra de Deus. Então Deus fala para você uma palavra ao teu coração e de repente outros entendimentos, pensamentos, palavras, sentimentos acabam sufocando a palavra que era para prosperar em sua vida, a palavra de Deus. E executar a palavra de Deus, né, o amor ao próximo, não é fácil. Exige perdão, exige abnegação, exige renúncia, existe caridade, compaixão, acolhimento.
resiliência, existe afeto, carinho, né? Então, quando nós preferimos a esses sentimentos para colher uma alma, nós estamos preferindo a palavra de Deus. Mas quando nós falamos, não, essa pessoa não merece, então nós estamos deixando os espinhos nos sufocarem. Queridos, por que eu estou falando sobre espinhos, sobre semente, sobre abrolhos e tudo mais? Porque o cristão em si, ele é tendencioso a passar por isso, por situações como essa. Quantas situações da vida que vêm como espinho para nos machucar, para nos ferir e nos destruir. Mas Jesus, ele vem com a sua salvação, com a sua infinita graça, arrancando os espinhos da nossa vida, tirando o sofrimento, aquilo que nos inflama, e ele tira, ele te liberta de tudo isso. Mas pode ser que em algum momento você permita ainda ficar as pontinhas do espinho impregnado na sua pele, na sua carne. E isso vai fazer com que mais tarde você venha sofrer uma inflamação, ou até mesmo uma infecção. Isso vem começar a purgar, e sai pus. E numa condição dessa, o que devemos fazer? Orar, pedir para Deus misericórdia. Senhor, nos ajuda eu purgar tudo isso que está em mim, que é infeccioso. Ajuda eu tirar de mim esse restício do espinho. Me ajuda a me libertar totalmente. Para que nós não venhamos ser pessoas inflamadas e venhamos inflamar outras pessoas. Para que nós não venhamos ser pessoas amarguradas e venhamos transmitir a amargura a outras pessoas. Para que nós não venhamos ser pessoas arruinadas por esses espinhos e causar ruínas na vida de outras pessoas. Meu querido, a palavra nos manda amar, mas se eu estou inflamado, eu não vou conseguir, eu vou estar com dores, eu vou estar em sofrimento constante dentro de mim. E uma pessoa que ela está sofrendo, ela está com dores, dificilmente ela vai conseguir transmitir amor. O que ela vai transmitir, meu irmão, é pancada, o que ela vai transmitir é agressão, é ira, é indignação, é estresse. Essa pessoa está vivendo no limite, porque ela está inflamada. Mas o Salvador, Jesus de Nazaré, o Espírito Santo, a palavra de Deus, é o antibiótico para poder te desinflamar, para poder te curar e tirar toda essa dor, toda essa inflamação, todo esse peso que está sobre os seus ombros, essa preocupação na sua cabeça. Clame ao Senhor. A palavra diz assim no livro de 2 Crônicas, no capítulo 7, no versículo 14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, me buscar e se converter do seu mau caminho, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, vou repetir, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter do seu mau caminho, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Olha que interessante, o Senhor está dizendo que vai sarar a nossa terra. Ele vai nos curar, ele vai nos perdoar, ele vai tirar toda a inflamação. Quando ele vai sarar a terra que simboliza nós, nosso coração, quando ele fala que vai sarar a terra, ele vai tirar os abrolhos, ele vai tirar os espinhos, ele vai tirar os restícios de espinho, aquilo que nos causa inflamação, que nos impede de viver uma vida alegre, uma vida abençoada, a alegria que há em Cristo, de poder viver a graça de Deus sobre a nossa vida. Então, querido, quando o Senhor fala que vai tirar, vai sarar a terra, ele vai fazer isso. Mas é necessário que nós venhamos nos humilhar para Deus, buscar a face de Deus, orar a esse Deus e nos converter do mau caminho. Olha só, ele nos manda se converter. E ele falou isso para quem? Para o povo dele. Ele falou para o povo dele. Ele fala assim, se o meu povo que se chama pelo meu nome, quantas pessoas que é de Deus, que chama pelo nome de Deus, que crê em Deus, é filho de Deus, é servo de Deus, usa o adjetivo que quiser usar. Quantas pessoas estão precisando se converter? Ele diz, se esse povo, que é o meu povo, se eles se humilharem, então essa palavra é para quem é de Deus. E está cheio de espinho na vida. Cheio de restício de espinho, de pontinhas furando você por dentro da sua carne, te causando inflamação na sua mente e no seu coração. Então, se você se humilhar, querido, se você orar, se você buscar a face de Deus e se converter, não viver um cristianismo de convencimento. Sabe assim, aquela pessoa que não é convertida, ela é convencida, ela acha que ela é, mas ela não é nada.
Então, querido, que nós possamos nos redimir a esse Deus, nos encurvar para esse Deus, nos entregar para esse Deus. E a partir daí, o Senhor vem sarando a nossa terra. Ele vem tirando os abrolhos, ele vem tirando os espinhos, nos trazendo vida, nos trazendo paz e alegria. E aí nós vamos conseguir transmitir alegria para o próximo. Nós vamos conseguir acolher o próximo. A palavra diz, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. As situações que vão surgindo pelo caminho desagradável, não vai me prejudicar, não vai me perturbar. Eu vou estar cheio de graça. E ainda que a situação que surgiu ali é um pecado, eu vou com a graça de Deus superabundar sobre aquela vida, sobre aquela pessoa. Eu não vou ter bloqueios para com o meu próximo, mas eu vou conseguir me achegar ao próximo, amá-lo e abraçá-lo e perdoá-lo e também receber dele o perdão. Mas as pessoas estão distantes uma da outra. As pessoas estão com preconceitos, com ódio, com mágoa, tristes, inflamadas. Isso porque elas estão cheias de espinhos. Pessoas que estão cheias de espinho, ela acaba furando o outro, machucando o outro. E ela vai ter dificuldade em viver em corpo de Cristo, em viver em sociedade. Por isso, medite nessa palavra, pega aí as referências, pega lá Gênesis capítulo 3, que fala lá sobre a queda do homem, pega Mateus capítulo 13, que fala sobre o semeador que saiu a semear, e pega aí também 2 Crônicas, no capítulo 7, no versículo 14, que fala sobre Deus que sara a terra, do povo dele que se humilha, que ora, que busca e se converte do mau caminho. Que Deus te abençoe. Se para você essa palavra teve sentido, compartilha ela para que mais pessoas possam ser abençoadas pela mesma. Que fique com Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.